nós vamos falar de mais um Deus falso. E um Deus falso bastante presente na nossa cidade, na nossa região aqui. E eu quero que você entenda isso junto comigo. Abra comigo em Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo número 4, eu quero ler a partir do verso 8 com você. Então vamos lá. Gálatas 4, verso de número 8, a seguir diz assim: olha. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Eu quero ler com você também o capítulo 5, verso 2. Capítulo 5, verso 2. Assim: eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Feche seus olhos. Papai, obrigado, Pai, por a gente estar aqui nessa manhã, Pai. Pai, obrigado por mais um domingo, Pai, que a gente pode se reunir como família, Senhor, e buscar a Tua face, Te adorar juntos, Pai. E ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, o Senhor me coloca hoje aqui numa posição, Pai, de realizar algo impossível, Senhor. Que é converter o coração das pessoas a Ti, Pai. Então, eu peço a Tua misericórdia sobre nós aqui nessa manhã, Pai, e que o Teu Espírito Santo faça essa grande obra em nós. Não com palavras de persuasão, Senhor, mas por poder do Teu Espírito, Senhor. Inclina o nosso coração à Tua vontade, Senhor. Arranca corações de pedra aqui, coloca coração de carne no lugar, Senhor. Coração que sente o Senhor. Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo nos conduz à verdade aqui nessa manhã. Nós precisamos desesperadamente de Ti. Nós queremos a verdade, Pai. Senhor, que a Tua verdade venha e destrua toda a fortaleza mental que foi criada e que nos prende lá dentro, Pai. Senhor, qualquer um que for escravo de um Deus falso hoje aqui, que seja liberto, Senhor Jesus. A liberdade de filho, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Gálatas, ele foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo, e ele é direcionado a essas pessoas, a essa igreja que está ali na região da Galácia, que seria hoje o sul da Turquia ali. E o próprio Paulo plantou essa igreja. É por isso que ele manda essa carta assim, puxando a orelha do pessoal. Na maioria das cartas de Paulo, ele usa o que a gente chama da técnica de sanduíche, né? Então, aprenda a técnica do sanduíche, é muito boa. O que você faz? Você começa elogiando a pessoa, você manda a crítica e termina elogiando a pessoa, entendeu? Aí ela fica assim, mais tranquila. Paulo, na maioria das cartas, ele usa essa técnica. Ele começa falando: pô, muito feliz por vocês, a fé de vocês, tal, porém, aí pá, dá aquela cajadada de pastor e termina falando: mas olha, manda um abraço para fulano, manda um abraço para ciclano. Nessa carta, gente, ele já começa indignado. Se você olhar o capítulo número 1, você não precisa nem abrir, eu vou ler para você. No verso 6, ele já está assim: ó, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho.
Ele fala, em outras versões, assim, uma versão mais recente, ele fala, eu estou chocado com o que eu estou ouvindo sobre vocês. De que vocês estão abandonando o evangelho que eu preguei para vocês e estão indo para outro evangelho, que nem é um evangelho verdadeiro. E ele diz assim, olha, se alguém aparecer no meio de vocês pregando outro evangelho, se eu for até vocês, ou um de nós pregando outro evangelho, se um anjo descer, pregar outro evangelho, considere essa pessoa, esse anjo, esse ser amaldiçoado. Porque não há outro evangelho, a não ser este que eu expus para vocês quando eu estava aí. Então, a carta está tratando de um problema, a carta que Paulo manda para os Gálatas. O problema de falsos mestres que se infiltraram no meio daquela congregação e passaram a pregar um outro evangelho, que eles chamam. E o que é esse outro evangelho? É um evangelho que fala da graça, que fala da salvação de Jesus, porém fala de uma salvação onde é Jesus e sua graça, mais alguma coisa. No caso aqui, o que eles estavam falando para o pessoal daquela igreja? Olha, Jesus veio, Jesus morreu por vocês, ok? Ele morreu na cruz, sim, ele ressuscitou, mas para ser salvo, você tem que crer em Jesus e circuncidar. Para ser salvo, você tem que crer em Jesus e guardar o sábado. Para ser salvo, você tem que crer em Jesus, em sua graça e observar as festas judaicas. Então eles estavam dizendo para a igreja, não basta só crer em Jesus. A salvação é crer em Jesus mais obras. Talvez hoje, estas obras que eles estavam dizendo aqui não façam tanto sentido para nós, não é verdade? Ninguém aqui está sendo, alguém falando para vocês, tem que circuncidar. Ou alguém falando para vocês, tem que guardar o sábado, tal. Em alguns momentos até o sábado entra, mas observar as festas judaicas. Não, para nós hoje são outras obras. Por que eu estou usando este livro, esse texto com vocês? Porque é o mesmo problema que nós estamos enfrentando. Só mudaram as obras, mas a falsa pregação, o outro evangelho, continua sendo proclamado entre nós. E qual é esse outro evangelho? A graça de Jesus salva, mas não sozinha. É a graça mais dízimo. É a graça mais não faltar em nenhum culto. É a graça mais liderar uma célula. É a graça mais jejuar. É a graça mais ler a Bíblia e orar. São outras obras, mas continua sendo a mesma falsa pregação. A graça não salva você sozinho. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje? Que essa mentalidade faz uma afirmação. Qual é essa afirmação? O sacrifício de Jesus não é suficiente. Você tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Então, o Deus falso que eu gostaria de tratar com vocês hoje é o falso Deus da religiosidade. É o falso Deus da religiosidade. E eu diria para vocês que é um dos piores de todos os falsos deuses que nós iremos tratar aqui. Por que o pior, Douglas? Porque é o mais difícil de abandonar. É o mais difícil de identificar. Porque quando eu falei no primeiro dia sobre, por exemplo, sexualidade, se a pessoa está buscando satisfazer a alma dela, buscando a razão da vida dela na sexualidade, e ela se envolve com a pornografia, ela se envolve com o adultério, ela se envolve com sair com todo mundo, é fácil a gente olhar e falar, poxa, ela está fazendo algo errado. Ou olhar para nós mesmos e falar, poxa, o que eu estou fazendo está errado. Se eu falo do mamon, do dinheiro, alguém que passa o dia inteiro pensando em dinheiro e às vezes até se envolveu já com coisas ilegais para ter mais dinheiro, é fácil para essa pessoa que roubou, que sonegou impostos, falar assim, poxa, eu estou errado, eu estou me prostrando diante de outro Deus. Agora, isso daqui, gente,
é o falso Deus que ele se disfarça de piedade. O problema é que esse falso Deus, ele vai lá no armário dele e se disfarça de santidade. E aí a pessoa que está aparentemente vivendo uma vida piedosa, aparentemente vivendo uma vida santa, ela não consegue reconhecer que, na verdade, ela crê em outro evangelho. E não na graça de Jesus sozinha e suficiente. O que você precisa entender é o seguinte: quando o homem abandonou a Deus, ele estava abandonando ao rei. Ele estava abandonando aquele que é Senhor, que domina sobre todas as coisas. Quando Adão, Eva, o homem e a mulher, no Éden, eles pegam daquele fruto, eles estão dando um grito de dependência. Eles estão dizendo assim: ei, você não manda mais na nossa vida. Quem vai mandar na nossa vida agora é um novo rei. Quem é esse novo rei? Eu. Eles querem tirar Deus do trono da vida deles. E quem que senta nesse trono? Eu. Então agora o rei da minha vida sou eu. Agora o Senhor da minha vida sou eu. Agora eu sou movido pelas minhas paixões. É interessante que no livro, um livro que a Val estava lendo, e toda vez que a Val lê um livro, eu leio junto, porque ela não consegue ler sem me contar nada. Já tentou ler, você e sua esposa na cama assim? Você, marido, esquece, você não vai ler o seu livro, você vai ouvir o dela. Olha isso aqui que eu li, olha isso aqui que eu li. E para mim é muito bom, porque eu tenho um audiobook do meu lado, entendeu? Que lê para mim o tempo todo ali o livro dela. Então, todos os livros que ela lê, eu posso falar que eu li por tabela também. E ela estava lendo um livro chamado Você é Aquilo que Ama, de um autor chamado James Smith. É muito interessante o que ele diz nesse livro. Ele fala assim, que todos nós que não temos a Cristo, nós sentamos então no trono da nossa vida. Só que cada um tem uma ideia do que é reinar. Presta atenção. A pergunta nessa manhã é: o que é reinar para você? Ou melhor, em que situação você se sente reinando? Em que situação você se sente o rei? Sabe, e isso vai mudar de indivíduo para indivíduo, porque isso depende da liturgia que você observou na sua vida. Isso depende do contexto que você cresceu, da sua família, da escola que você foi, da cidade que você cresceu. Isso depende de você quando criança, pré-adolescente. Qual era a liturgia que você ficava assistindo todo dia na sua casa? O que a sua casa, o seu contexto pregou para você que era reinar? Então, olha que coisa interessante. Alguém que cresceu num lar ou num ambiente onde se falava muito sobre sexualidade, então, a pessoa que cresceu num ambiente onde o pai apresentou para ele pornografia, tem pessoas que o pai, dependendo da idade, leva o filho até um prostíbulo. Então, ele cresceu com os primos falando: peguei 3 esse final de semana, fui na balada, sou o pegador, e é o bullying contra quem não era pegador e tal. Quem cresceu nesse contexto, qual é a ideia de reinar que entra na cabeça dele? Reinar é sair com muitas mulheres. Quem está entendendo? Então a ideia dele de um rei é estilo Salomão, entendeu? Rodeado de 1000 mulheres ali, ele pega todas, ele é aquele que encanta todo mundo. Então essa pessoa, o coração dela o tempo todo puxa ela para reinar. E o que é reinar para ela? A questão da sexualidade. É a questão de usar o outro como um pedaço de carne. Isso é reinar para ela. Então ela vai se envolver com a pornografia, vai se envolver com a prostituição, vai se envolver às vezes com o adultério depois, quando ele for casado, ou ela for casada. Então isso é reinar para ele. Agora, alguém que cresceu em um contexto onde tudo era dinheiro, onde o pai chegava em casa falando de dinheiro, ia dormir falando de dinheiro, brigava com a mãe por causa de dinheiro, e aí você viu seu pai fazendo algumas coisas ilegais.
por causa de dinheiro. Você viu o seu pai tendo problema por causa de dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e só te falava de dinheiro. O que é reinar na cabeça dele? Ter dinheiro. Então ele identificou para ele que quando que eu me sinto reinando? Quando eu tenho dinheiro suficiente para controlar as pessoas. Quando eu tenho dinheiro suficiente para estar independente das pessoas, como a gente aprendeu. Quando eu tenho dinheiro suficiente para ser independente geograficamente. Então, ele aprendeu que isso é reinar. E o coração dele vai puxar ele para a ideia de reino. Então, mesmo que ele declare, por exemplo, porque ele está aqui, não, Jesus é o rei, ele canta, para que entre o rei. O conjunto de hábitos dessa pessoa vai puxar ele para a visão de reinar que ele tem no coração. E isso por causa da liturgia, por causa dos rituais, por causa de tudo que ele viu a vida inteira na casa dele ou no contexto que ele cresceu. Então o coração dele é inclinado para isso. E aí ele vai ter problemas, como eu disse, com a ilegalidade. Ele não vai ter problema em fazer algo ilegal porque ele quer reinar a qualquer custo. E para ele reinar é a questão do dinheiro. Então você repara que estas coisas são muito claras para nós. Então reinar para um pode ser o pegador, então ele vai ter problemas na sexualidade. Reinar pode ser ter mais dinheiro que todos, então ele pode ter um problema com roubo. E aí reinar pode ser saber mais que todo mundo. Então ele entende que o rei é o mais inteligente, é o que entra na conversa e humilha todo mundo com conhecimento. Então para ele reinar vai ser a arrogância, ou até mesmo mentir que ele sabe alguma coisa. Se você pega alguém que entende que reinar é controlar todo mundo, ele pode cair no problema da violência. Porque ele observou na casa dele que quem era o rei? Era o pai, que dominava sobre todas as coisas, que a mãe era quase que uma serva dele. E ele controlava todo mundo, ciumento, horário, e levantava a voz o tempo todo. Talvez ele viu até o pai usar de violência. Na cabeça dele, reinar é o quê? Controlar os outros. Então nós temos todas essas ideias de reinar que desembocam em algo ruim para nós, né? Como uma sexualidade mal resolvida, como mentir, como violência, como roubo. Agora, olha que coisa terrível. Eu, por exemplo, não cresci em nenhum desses contextos. Eu cresci aonde? Na igreja. Eu cresci nesse contexto aqui, meu irmão. Quando eu ia assistir televisão, o que meu pai colocava para eu assistir? Desenho bíblico. Entendeu? Meu pai conseguiu gravar uma fita de vídeo com umas 10 horas de desenho bíblico. Eu não sei como ele fez aquilo até hoje. E ele fazia eu assistir repetidamente, assim, ó. Acabava a fita, começava de novo. Sabia todas as falas de cor. Aí eu falava, pai, não aguento mais assistir televisão, pai. Vou fazer outra coisa, vou pintar. Aí ele dava a muralha de Jericó para eu pintar aqui. Meu irmão, meu pai, ele não... Dificilmente meu pai perguntava assim, fez lição de casa? Me cadê as suas notas? Não sei o quê. Meu pai era, você leu a Bíblia? Você leu? O que você decorou? O que você decorou esse final de semana? Fala um versículo que você decorou. Então eu cresci nesse contexto. Só que entenda uma coisa. Nesse contexto, o top não é quem rouba. Nesse contexto, o top não é quem pega todas. Nesse contexto, o top é quem expressa uma espiritualidade. Nesse contexto, o top é quem é manso. Nesse contexto, o top é quem é humilde. Nesse contexto, o top é quem sabe mais versículo decorado. Então entenda uma coisa. Eu posso estar sendo manso, humilde, lendo a Bíblia, jejuando, indo para a vigília, subir no monte, falando. Eu posso estar fazendo tudo isso, pregando, mas eu estou tentando reinar. A única coisa é que eu estou num contexto diferente das outras pessoas. E eu vim dizer para você o seguinte. Você pode estar lendo a Bíblia e orando. E Deus está olhando para você igualzinho alguém que está num motel adulterando. Você pode estar jejuando e expressando uma humildade para as pessoas. E Deus está olhando para você igualzinho
igualzinho aquele político que está roubando a nossa nação. A única diferença é que ele cresceu num contexto que reinar é ter dinheiro. Você cresceu num contexto que reinar é expressar uma falsa piedade. É expressar uma falsa santidade. Cara, a religiosidade é um câncer entre nós. Porque nós aprendemos que nós podemos usar os elementos do cristianismo para reinar. O que na verdade a gente quer é ser o melhor. O que na verdade a gente quer é ser superior às outras pessoas que estão entre nós. Quantos capítulos você leu? 2? Li 5 hoje. Está fazendo devocional todo dia? Não? Acordei 1 hora mais cedo hoje para estar com o Senhor. Passar tempo com o meu Criador. Você fala em línguas? Não fala em línguas. Meu Deus. Já fez um jejum de 3 dias? Meu recorde é 7. Cara, é isso que nós estamos fazendo. Nós simplesmente pegamos os elementos do cristianismo e envolvemos com o nosso coração corrompido de querer ser melhor que os outros. É isso que nós estamos fazendo. Agora, por que o homem rejeita a salvação pela graça? Por que ele rejeita? Olha o que ele está dizendo aqui, Paulo. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses. Ou seja, você sacrificava para o Deus da sexualidade, você sacrificava para o Mamon, você sacrificava para os outros deuses. Ele diz assim, agora, por natureza não são deuses, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez a essa prática? Ele está dizendo, cara, vocês conheceram o Jesus da graça, que salvou vocês de graça. Vocês conheceram o verdadeiro evangelho. Por que vocês estão escorregando de volta para a religiosidade? Por que vocês estão voltando a mesma coisa que você fazia lá fora com as drogas, que você usou aquele monte de droga para se destacar no grupinho? Por que você está voltando àquela mentalidade agora aqui dentro? Por que você está voltando a usar os elementos para se achar melhor que os outros? Por que você está voltando para isso? E a minha pergunta é, por que o homem, o coração humano rejeita a graça? Por que o coração humano rejeita o evangelho? Porque o que é o evangelho, gente? É a incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Então um Deus cheio de misericórdia se despiu da sua glória, desceu para nos salvar. O que é o evangelho? É ele dizendo, vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos, e eu vim e dei vida para vocês, sozinho. Ah não, mas eu estava morto, mas eu dei uma ajuda. Ah morto ajuda muito. Não, eu estava morto, mas eu orei muito, né? E Deus viu. Nós estávamos mortos. O evangelho é Deus nos salvando pela graça. E somente pela graça. Por que o coração humano rejeita uma boa notícia? Por que o nosso coração rejeita? Primeiro motivo porque o coração humano rejeita a mensagem da graça é porque a salvação 100% através de Jesus tira o nosso controle. O problema do evangelho da graça é que nós não temos controle e nós somos viciados em ter controle. Por que a nossa sociedade está tendo uma epidemia de ansiedade? Porque ansiedade é uma crise de controle. Ansiedade é o querer ter controle sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas e sobre todas as situações. E adivinha, você não tem controle nenhum. Você não tem controle do que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz, amanhã eu vou para lá. Não diga isso, diga, se Deus quiser. Se Deus permitir, amanhã farei alguma coisa. Nós não temos controle. Por que o coração humano rejeita? Porque a graça coloca o controle todo na mão de Deus.
Você não pode nem dizer o que a frase que a gente sempre diz, né? Eu aceitei Jesus. Não dá nem para dizer essa frase. A frase é: Jesus me aceitou. Jesus me escolheu. Jesus me salvou. Se não fosse pelo amor dele, se não fosse por o Espírito gerando fé no meu coração, se não fosse o Espírito me tocando, nem escolher ele eu não tinha capacidade, porque eu era escravo do pecado. Então, o problema dessa pregação é que ela tira o controle da sua mão. O problema é que você quer Jesus e a graça, mas continuar controlando. E podendo dizer assim: não, essa semana eu estou bem, por quê? Porque eu orei bastante. Então o controle está na mão de quem? Minha. Não, essa semana aqui vai dar tudo certo, porque eu fiz um jejum. Porque o controle está na mão de quem? Na sua. Agora, quando nós dependemos completamente de um Salvador e da graça, o controle sai da nossa mão. Não tem mérito nenhum em mim. Não tem nada em mim que me fez ser salvo. É tudo Ele, é tudo graça dEle, misericórdia dEle, bondade dEle. Não tem nada em mim que Ele podia ver e eu podia oferecer para Ele para eu ser salvo. Ele diz que as nossas obras de justiça são panos de imundícia diante dEle. Gente, nós estamos falando de um Deus tão santo, que o que nós fizemos de melhor para Ele, e esse pano de imundícia, você sabe, era o que a mulher usava como absorvente no período da menstruação. Ele está falando assim: as suas boas obras, o hospital que você constrói, a esmola que você dá, o jejum que você fez, diante da minha santidade, não é nada. Gente, você já foi no casamento ou no aniversário de alguém muito rico? Muito assim, tipo um milionário assim. Aí você vai no aniversário dele e você fica assim: o que eu vou dar de presente para ele? Pensar. Um chaveiro para a Ferrari dele. Não tem o que oferecer. Geralmente a gente leva alguma coisa de consideração e pede para a pessoa na porta: nem põe meu nome no presente. Não põe meu nome, não escreve o nome aí, não. Dá um nome falso. Porque não tem o que oferecer. Meu irmão, nós estamos diante do Criador do universo. Você acha que os 3 capítulos que você leu da Bíblia alteram o Criador do universo? Você acha que, não, eu estou bem, porque eu fiz tal coisa. O que é isso diante daquele que é santo, santo e santo, que não peca, que não erra, que não falha? Eu não sei se aconteceu isso com você, mas eu lembro um dia que eu estava orando assim, né? Estava lá no meu quarto assim, orando. Eu estava de um lado para o outro assim: Senhor, tal, Pai, e eu te amo, e a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, e abençoa não sei o quê, e o pessoal da igreja, e o pessoal não sei o que lá. Daí quando tinha passado assim, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos, eu tive um pensamento assim: nossa, estou orando pra caramba aqui. Certeza que a galera nem está orando tanto assim igual eu aqui. E, droga, já pequei, cara. Estraguei minha oração. Porque esse é o nosso coração. Você jejua e pensa nisso. Você dá esmola e pensa nisso. Nossa, estou dando esmola pra caramba. Nossa. O problema é que o controle sai da nossa mão. E nós odiamos depender dos outros. Nós odiamos depender de algo externo. Só que o evangelho da graça não tem nada em você suficiente para você ser salvo. O controle está completamente na mão dele. E na graça dele. E na bondade dele na sua vida. Segundo motivo, porque o nosso coração rejeita a salvação pela graça, é porque a salvação pela graça nos iguala. E nós não queremos ser igual. Nós queremos nos destacar. Nós queremos estar
acima das outras pessoas. Nós temos um anseio em ser melhor do que o outro. Agora, se a salvação é 100% obra de Cristo, não tem como eu me destacar em relação a você. Não tem como eu me gloriar nos meus feitos para falar que eu sou melhor que você. Então, o coração rejeita essa ideia de salvação pela graça, porque como que eu vou me sentir melhor que os outros? Eu preciso de algo. Gente, nós precisamos depender, nós precisamos voltar para o Evangelho constantemente. Gente, se você estiver daqui a 30 anos aqui nessa igreja, nós vamos estar falando a mesma coisa. É a graça, é a graça, é a misericórdia, é a bondade. Por quê? Porque o Evangelho não é o que começa a sua vida com Deus. O Evangelho é o que sustenta a sua vida com Deus. Se você for para o automático, o seu coração vai pegar a religião e transformar no seu ídolo. Se você esquecer da graça de Deus, você vai começar a usar qualquer coisa boa para se achar melhor que os outros. A Ivone está aqui, a Ivone trabalha há anos com missões. O que eles fazem com missões, Ivone? Você não faz missão? Crente, parece que é crente. Então eu sou salvo por missões? Você não evangeliza na rua? Você não ora por cura? É engraçado que a minha geração, ela tem essa fala da religiosidade. Uma palavra que te fala muito é religiosidade. Religiosidade, em todo lugar que eu vou. Não, aqui nós vamos vencer a religiosidade. Como? Vamos pintar de preto. Olha aí. Preto, cor da graça. Meu Deus. Vamos vencer a religiosidade. Como? Não, agora nós vamos vestir assim. Entendeu? E aí, por quê? Porque a gente estava incomodado com alguém falando pra gente: só tem Deus quem usa terno. Como é que você veio vestido? Ah, não tem Deus. Certeza que você não tem Deus, porque quem tem Deus passa calor. Então quem tem Deus usa terno. Quem tem Deus tem tal roupa. Quem tem Deus... E a gente ficou tão incomodado com isso. Mas olha como é o coração humano. Assim como eles olhavam para alguém com uma roupa diferente, com uma camisa assim, sei lá, com uma barba, com um cabelo. Assim como eles olhavam e falavam, não tem Deus, hoje a minha geração olha para alguém de terno e fala, não tem Deus. É o mesmo coração. Hoje em dia, tipo assim, cara, você pode vir pregar aqui? Oh, claro. Você tem tatuagem? Não tenho, cara. Ah, então não vai pregar aqui, desculpa. Você não tem um leão no braço? Como? Você era a tribo de Judá? Inverteu tudo. Mas o coração religioso continua igual. Se tiver um azulejo azul escrito Jesus Cristo é o Senhor em dourado, não é de Deus. Porque a gente quer pegar as coisas para falar, aqui é melhor. A gente quer usar as coisas boas como missões, evangelismo, jejum, dons espirituais para falar, eu sou melhor. E a gente quer se gloriar nas nossas obras, gente. E hoje Deus quer quebrar isso dentro de nós. Tudo de bom que tem na nossa vida, o Pai das luzes derramou sobre nós. Não tem nada para a gente se gloriar. É tudo presente de Deus na nossa vida. Quem está entendendo? É graça. Se eu estou pregando, é graça. Se você está agindo de alguma forma, é graça. Se nós jejuarmos, é graça. Ele nos atraiu. Toda a honra, toda a glória é dele. E nós precisamos olhar para a pessoa que não está fazendo com graça. Gente, deixa eu fazer uma afirmação aqui. A pessoa mais piedosa que existe nessa igreja é tão pecadora quanto a prostituta mais promíscua de Bragança Paulista. Se você e ela chegar com obras para Deus, vamos ser todos condenados. O que vai ser a salvação, a diferença de você e ela, é o encontro que você teve com a graça. A diferença é que Ele escolheu você. Então, quando você passar por uma prostituta, a sua oração é essa: encontra ela, encontra ela, encontra ela, encontra ela como o Senhor me encontrou. Mas eu não sou melhor que ela. Por que a gente olha para os políticos da nossa nação
empina o nariz, porque a gente acha que a nossa condição foi a gente que conquistou. Se você está pagando seus impostos, fazendo tudo certinho, você acha que é porque você é bom. Não, é porque Ele é bom e decidiu habitar no seu coração. É graça. O problema é que o nosso coração rejeita, porque a gente quer ser melhor que o outro. Gente, tem um Deus falso. A gente estava conversando, e a gente tem um nome para um Deus falso que tem entre nós. Esse Deus falso, ele é bem assim, ele se chama oportunidade. Já viu o Deus falso da oportunidade? Geralmente quem adora esse Deus, ele termina dizendo assim: agradeço pela oportunidade. Amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que não se sentem cheias de Deus se não tem a oportunidade. Esses dias eu estava conversando com o rapaz e ele começou a falar mal da igreja dele para mim. Mal, falando: nossa, meu pastor é terrível, meu pastor faz isso, fez aquilo. Desde que ele pregou esses dias, isso. E o pessoal na igreja fala mal um do outro, é coisa terrível. É uma luta de quem tem o sapato mais bonito, e não sei o quê, e blá, blá, e tal, e destruíram a igreja. Eu falei para ele assim: cara, tem outras igrejas na sua cidade? Ele tem outras igrejas na minha cidade. Eu falei: então por que você não muda? O que ele respondeu para mim? Não, é porque lá pelo menos eu tenho oportunidade. Lá eu toco. Lá às vezes eu até canto. Lá eu vou até pregar no congresso. Nós transformamos algo maravilhoso, que é a vontade de servir a Deus num ídolo. Aonde 6, 8, 1 ano numa igreja, se não te derem uma oportunidade, você vai mudar. Porque você não consegue entender uma espiritualidade sem fazer. Você se tornou uma Marta entre nós. Sabe, a verdade é que talvez esse é o Deus falso do coração da maioria de nós. Talvez você que está aqui hoje, essa pregação não foi exatamente para você, porque você não cresceu num contexto de igreja. Mas nós entendemos que era necessário fazer essa manhã e essa noite, porque é o contexto da maioria aqui dentro. E hoje nós vamos ter que relembrar, cara, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou e é fiel para terminar a obra que começou. Sozinho. Sozinho. Eu vim dizer para você nessa manhã que Deus não precisa da sua ajuda. Ele continua sendo soberano, poderoso e vai fazer sozinho, porque toda a honra e toda a glória vai ser dada para Ele no final, e não para você. Então, a pergunta talvez dessa manhã então é: Douglas, então onde fica as obras? Aonde as obras ficam então nessa pregação da graça? Aonde então fica a santidade? Aonde fica o dizimar, o fazer missões, o evangelismo? Aonde fica tudo isso? Sabe, por muito tempo, a gente tentou tudo isso. O que Paulo está enfatizando para eles é o seguinte: sem o evangelho da graça, tudo vai virar maldição. Pensa na melhor coisa, vocês vão usar para o mal. Tudo vai virar maldição. Descansar no sábado vai virar maldição na vida de vocês. Sem o evangelho da graça. Porque sem o evangelho da graça, tudo a gente vai pegar para eu reinar. Sabe, nós tentamos várias coisas para fazer a galera andar em santidade. Essa é a verdade. Nós já tentamos um monte de coisa. Teve uma época que a gente pensou assim: não, o pessoal não anda em santidade, sabe por quê? Porque eles não sabem a lei. E aí a gente começou a pregar sobre a lei. Lei. Todo culto era Moisés no púlpito. Moisés no púlpito. Não pode, pode, não pode isso, não pode aquilo. E a gente enfatizou. E todo mundo hoje aqui sabe a lei. Todo mundo sabe uma coisa certa ou uma coisa errada que está fazendo. E eu te pergunto, fez a gente andar em santidade? Aí nós pensamos assim: não, beleza, a lei não está funcionando. O pessoal já sabe a lei. Nós precisamos falar, sabe do quê? De inferno com eles.
Vamos falar de inferno. Aí a gente começou, o inferno e o livro sobre o inferno, o filme sobre o inferno, e o pastor que foi no inferno e voltou para contar para nós como é que foi cada lugar que ele visitou, lá do turismo lá. E aí, eu te pergunto, provavelmente quase todos que estão aqui dentro creem no inferno. E que é eternamente, e que é sofrimento, que é separação de Deus. Fez a gente andar em santidade? Aí a gente pensou assim, não, para com o negócio, esse negócio de inferno é muito down, esse negócio de inferno é muito negativo. A galera precisa saber sobre o céu. Se eles souberem sobre o céu, eles vão andar em santidade. A gente começou a falar do céu, pregar do céu, o menino do céu, o cara que foi no céu, o pessoal do céu, e os anjos do céu, e tal, e céu, e rua de ouro, porta de tal de diamante, e morada, e tal, e tudo sobre o céu a gente falou. E eu te pergunto, todo mundo aqui sabe do céu, e todo mundo aqui crê no céu. E isso te garante andar em santidade? Sabe por que nada disso nos garante andar em santidade, gente? Porque tudo isso continua com alguém no centro. Eu. Se você está tentando andar em santidade para não ir para o inferno, você está tentando andar em santidade para proteger quem? Eu. Se você está tentando andar em santidade para ir para o céu, você está andando em santidade com o final de beneficiar quem? Eu. Se você está tentando fazer tudo certinho para ter uma oportunidade, no final é quem que está no centro? Eu. E o que é pecado, gente, que a gente já falou aqui, é não amar a Deus acima de todas as coisas. Então a gente pode estar fazendo tudo isso e amando a nós mesmos acima de todas as coisas. Então qual que é a única solução? Se tudo que a gente vai fazer de bom, tentando conquistar Deus, tem um interesse pessoal. Qual é a única forma, gente, de andar em santidade? O que Paulo está dizendo, ei, a única forma é através do evangelho verdadeiro. É a única forma. E o que é o evangelho verdadeiro? Ei, você já está salvo e já está no céu. Ei, você já está salvo e já foi livrado do inferno através de Cristo Jesus pregado na cruz do Calvário. Então você não se movimenta mais para ir para o céu e você não se movimenta mais para sair do inferno, porque Jesus já fez isso. Mas peraí, já estou salvo? Já está salvo. Peraí, então não vou para o inferno se eu crer em Jesus? Não vai para o inferno se você crer em Jesus. E aí é como se ele tirasse esses elementos da nossa vista e falasse assim, agora viva em gratidão ao que ele fez por você. Então agora quando eu faço, não é para eu, quando eu faço é 100% para ele. Seria mais ou menos assim, como um pastor contando que o filho dele chegou e falou, pai, se eu fizer a lição de casa, posso comer um chocolate? Ele foi lá, pegou o chocolate e fala, come o chocolate, cara, e faz a lição em gratidão. Porque isso é a graça. Ele amou primeiro. Você estava morto, você era inimigo dele, você amava outras coisas acima dele, ele não se importou com nada disso, movido de misericórdia, ele veio e morreu no seu lugar e disse, está pago, agora viva livre e em gratidão é o que eu fiz por você. A única coisa capaz de nos fazer andar na verdadeira santidade é a graça de Jesus Cristo por nós, gente. É a única coisa. Sabe, eu quero terminar contando para você uma história. Eu queria pedir para o pessoal da banda já subir aqui. Uma história que eu já contei, talvez você já tenha ouvido, mas para mim é a melhor forma de ilustrar isso. Eu tenho um amigo chamado pastor Paulo Lima. É muito amigo da nossa família, é um intercessor da nossa família. E o pastor Paulo, ele veio pregar na igreja do meu pai, na época eu cuidava da parte da mídia. Assim. E aí o pastor Paulo falou assim, Douglas, tem como você filmar a pregação para mim? Para eu depois fazer um DVD, distribuir lá no Rio, ele era do Rio de Janeiro. Aí eu falei, claro, pastor, deixa comigo, eu vou filmar. Tal. Aí eu organizei o pessoal para filmar, filmamos a pregação do pastor Paulo. Aí ele me mandou mensagem, ele foi embora, ele me mandou mensagem na semana. Douglas,
Tem como você fazer uma capa do DVD para mim? Né, uma capa para eu poder distribuir essa mensagem, quero muito distribuir essa mensagem aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, claro, eu trabalhava com isso lá com meu pai, fazendo capa de DVD, capa dos livros e tal. Eu falei, não, pode deixar, pastor, eu vou fazer para você. E eu coloquei lá na minha lista de afazeres, né? Então eu tinha uma listinha, tudo que eu tinha que fazer, aí eu coloquei lá, DVD do pastor Paulo Lima. Só que o que acontecia? Eu ia fazendo meus afazeres, quando estava chegando a vez do DVD do pastor Paulo Lima, entrava outra coisa na frente. Sabe, quando entra alguma coisa urgente na frente daquele afazer, e aí ia para baixo a capa do pastor Paulo Lima. Aí o pastor me ligava, falava, Douglas, e aí? Manda a capa aí para eu ver. Eu falava, pastor, desculpa, essa semana não deu, eu precisei fazer um negócio aqui. Aí, estava chegando a vez do pastor Paulo Lima, chegava alguma coisa que envolvia questões financeiras. Entendeu? E eu precisava daquilo, tal, recém-casado. Aí o pastor Paulo me mandava mensagem. E aí, Douglas, manda a capa aí para eu ver. Sabe quando você nem visualiza assim, para não ficar azulzinho assim? Eu falava, pastor, desculpa, essa semana eu não consegui. E, gente, foi passando o tempo e eu não conseguia parar para fazer aquele trabalho, para fazer aquele DVD. E aí, passado um período assim, o pastor Paulo descobriu que eu ia pregar lá no Rio de Janeiro. Aí ele me ligou. Eu falei, Douglas, estou vendo aqui na sua agenda aqui que você vai pregar aqui, você vai vir pregar no Rio. Eu falei, vou, tal data, tal. Ele falou assim, cara, por que você não vem antes? Vem uns dias antes, que eu tenho um apartamento na frente da praia. Aí você vem uns dias antes com a sua família e você fica lá no apartamento. Falei, poxa, legal. Falei com a Val, tal. A gente se organizou e eu fui lá fui uns dias antes para ficar no apartamento do pastor Paulo. Aí chegamos no aeroporto, o pastor Paulo foi buscar. Ele e a pastora Cláudia foi buscar a gente. E aí quando eu desci do avião, assim, eu saí do lugar da mala lá assim, estava lá o pastor Paulo e a pastora Cláudia com um presente para o Davi e para a Luísa. Aí eles deram o presente para o Davi e para a Luísa e eu só lembrando do DVD aqui. Meu Deus, o DVD. Aí o Davi e a Luísa rasgando o presente no meio do aeroporto, assim, tal, e agradecendo, e feliz da vida, beleza. Aí o pastor Paulo levou a gente para almoçar. Aí levou a gente num lugar bem legal, lá um restaurante bom, lá no Rio de Janeiro. Chegou no final, pagou a conta. E eu só aqui, ó, DVD. Tem que tirar uma capa do bolso agora aqui. Aí, o pastor Paulo pegou a gente, começou a levar no Rio de Janeiro para conhecer o Rio de Janeiro. Aí fomos, veio lá o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e tal. Fomos assaltados. Brincadeira. Você que é do Rio, eu tô brincando. Rio é calmíssimo, tranquilo. E aí, conhecemos lá, tal, andou o dia inteiro com a gente. Chegou a noite, foi levar a gente pro apartamento. Chegou no apartamento, gente, que você precisa entender. O pastor Paulo mora num apartamento ali perto do Maracanã e tinha comprado esse outro apartamento para investir. Então ele tinha lá esse apartamento parado. Quando eu chego lá, ele tinha comprado móveis para eu ficar lá. Eu falei, pastor, não precisava. Aí, ele tinha, gente, eu ia ficar 4 dias. Ele tinha assinado internet no apartamento. TV a cabo. Eu falei, pastor, para que você colocou TV a cabo no apartamento que você não mora? Não, porque as crianças têm que assistir desenho, né, nesses dias. Eu falei, não, pastor. Se não bastasse isso, gente, pastor Paulo Lima, ele aparecia no apartamento às 9 da manhã e fazia café da manhã pra gente. Mas você não está entendendo, ele fazia ovo, mandioca, tapioca, chocolatado, café com leite, suco. Ele levava tipo um café de hotel, assim, ó. Tomava café. E aí ele levava a gente pra praia e ficava na praia com a gente, fazendo castelinho de areia com as crianças. Só que você tem que entender que o pastor Paulo Lima é dono de uma empresa de ar-condicionado, de limpeza de ar-condicionado central. Um dos clientes dele é a Globo. E ele deixou de trabalhar aquela semana para ficar na praia fazendo castelinho de areia com meus filhos. Ele levou eu na igreja para pregar, ficou na banca vendendo livro para mim. Gente, ele ficou comigo o tempo todo. Ele me levou embora para o aeroporto. Aí eu cheguei no aeroporto e falei, pastor, pode deixar a gente aqui no desembarque, tranquilo. Ele, não, vou entrar com vocês. Estacionou, entrou com a gente no aeroporto.
Aí chegou lá no aeroporto, ficou do meu lado no check-in, deixei a mala lá, pagou mais um café para mim no aeroporto. Aí ele só me largou, gente, quando eu entrei naquele lugar que fica um guarda na porta, só entra quem tem passagem, sabe? Mas ainda ficou lá fora assim, ó. Até eu sumir na fila, assim, ó. Eu lembro que eu e a Val, nós chegamos na sala de espera, a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, o que é isso? A expressão que a gente usou foi a seguinte: nós fomos inundados de amor. Nós fomos ensopados de amor nesses dias. Eu lembro que nós olhamos e falamos, cara, não é possível que alguém ama tanto. Não é possível que alguém serve tanto. Precisamos aprender e tal, falamos, né, um com o outro. Aí eu fui para casa. Eu lembro que eu cheguei em domingo e tal. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar. Aí quando eu estava trabalhando assim, tremeu o meu celular. Era o pastor Paulo Lima. Aí eu lembro até hoje, ele escreveu assim, Douglas, será que dá para fazer aquela capa para mim? Eu te pergunto, você acha que eu fiz? Na hora. Eu parei absolutamente tudo que eu estava fazendo para fazer aquela capa. Por quê? Porque a minha prioridade naquele dia era fazer a vontade daquele que me amou primeiro. Cara, quem está entendendo o que eu estou falando? Estou apresentando para você a verdadeira santidade. Se você quer a verdadeira santidade, não estude a lei. Se você quer a verdadeira santidade, estude a graça. Porque você precisa ser amado, você precisa ser ensopado pelo amor de Jesus. E você vai levantar de manhã e a sua lista de prioridade vai inverter. Você não vai querer fazer o que é urgente, você não vai querer fazer o que dá dinheiro, você vai querer fazer a vontade daquele que te amou primeiro. Só que Ele te amou não levando você na praia, Ele te amou arrancando você das trevas e colocando você na luz de graça. Ele te amou tirando o coração de pedra que seria condenado e colocando um coração de carne que vai ser salvo, cara. Você vai morar eternamente com Ele. Ele te amou primeiro. Gente, o desafio do cristianismo não é amar Deus. O desafio do cristianismo é entender o quão amado por Deus você é. O desafio do cristianismo é ser amado. Mas Douglas, o que eu tenho que fazer? Nada. E talvez hoje o maior desafio aqui da nossa igreja é fazer nada. Porque todas as suas relações você teve que conquistar. Só que Ele é alguém que veio e nos conquistou. Todas as relações você teve que fazer alguma coisa, só que o Evangelho é Deus fazendo alguma coisa por nós. Todas as relações você teve que levar um sacrifício, só que o Evangelho é Deus trazendo um sacrifício. E quem é esse sacrifício? Ele. Você é amado de graça. E o convite é: dependa completamente desse amor. Perca o controle hoje aqui. Abre mão do controle da sua religiosidade. Põe o controle na